Irmãos, a alegria estar aqui nessa noite, amém? Bom demais poder estar na mesa com os irmãos. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, irmãos. Estamos ao redor da mesa, desfrutando de quem Ele é, desfrutando da sua presença que é tão poderosa, tão gloriosa, tão superior a nós, mas se faz tão sensível, tão disponível. Irmãos, um Deus tão poderoso se faz pão e se faz carne e se faz sangue para estar na mesa. Porque, irmãos, há um desejo no coração de estar presente. Deus, Ele faz tantas coisas, irmãos, só para poder estar presente no nosso meio. Quando a gente vai meditar nas Escrituras, a gente vê em Gênesis um Deus, irmãos, se movimentando para um lado e para o outro, preparando todo um ambiente, todo um cenário, para colocar eu e você, a humanidade, e estar presente com o homem. Nós vemos Deus em Gênesis, irmãos, formando o homem do pó da terra, soprando o fôlego de vida no homem. E esse Deus, irmãos, esse mesmo Deus, a Bíblia diz que Ele planta um jardim. Sabe, Deus agricultor assim? Deus fazendeiro? Vou plantar um jardim. Irmãos, aí quando eu leio essas coisas, eu fico imaginando o que passa na mente de um Deus tão poderoso, preocupado em plantar um jardim. Foge da nossa razão. É nessa hora que, quando você vê um Deus plantando um jardim, é nessas horas que você vê que 2 mais 2 não é quase. É nessas horas que não tem matemática, probabilidade, estatística que confirme, não, isso aqui é natural. Não, irmãos, é sobrenatural. Um Deus de eternidade a eternidade parar num período de tempo para plantar um jardim, para colocar um homem. Não satisfeito com isso, irmãos, que Ele poderia, né, irmão? Já plantou, né? Já fez tudo. Criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Plantou um jardim, colocou o homem no jardim. Não satisfeito, Ele ainda vinha e está presente. Ele vinha e está presente. Irmãos, é demais para a nossa mente, não é? É demais para a nossa intelectualidade. A gente não consegue acessar, irmãos, só com a nossa mente. Mas glória a Deus, glórias a Deus que a gente não é somente razão e só pó da terra. Nós temos o fôlego de vida dele dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dele habitando dentro de nós. E por isso, irmãos, que não tem nada nessa terra que você possa ter, viver ou fazer, que te preencha mais do que estar diante da presença dele. A gente vê muitos homens e mulheres que têm muitas coisas e fazem muitas coisas, mas sempre estão sentindo um vazio. Porque, irmãos, a gente só é preenchido num lugar diante da presença dele, porque nós fomos criados só para isso. O único propósito da nossa existência é estar diante da presença dele. Nós que fomos muito teimosos e saímos desse lugar, o homem que decidiu no seu livre-arbítrio sair desse lugar. Mas eu fico pensando, imaginando Deus vendo isso, toda essa realidade, que Ele fez tudo isso só para estar presente. E aí o homem decide no seu livre-arbítrio se afastar. Por isso, irmãos, que a coisa mais triste que um homem e uma mulher pode viver na vida é estar longe do Senhor. E muitos de nós, irmãos, se acontecesse essa situação, a gente preparar tudo isso e a pessoa virar as costas e ir embora, irmãos, a gente ia excluir do WhatsApp, ia parar de seguir no Instagram e ainda ia fazer aquela oração de crente, sabe? Aquela, Senhor, queima ele, Jesus, até torrar. Que a gente não é bom não, irmãos. A gente precisa muito do Espírito Santo. Muito.
Porque tem coisa que acontece que a gente fala, vou orar, queima ele, Jesus. Mas não é do Espírito, a gente quer que seja fulminado. Mas Deus não, irmãos. Deus continuou insistindo para estar presente. E no decorrer da história, por essa ótica, a gente consegue ver um Deus sempre insistindo em preparar um ambiente para estar presente. Já no início, quando o homem peca, irmãos, ele já faz uma promessa aí, um dia, aquele que pisará na cabeça da serpente, ele virá. Ele virá. Um dia ele virá, ele será rasgado, ele será zombado. Irmãos, teve uma vez que teve um rapaz que pregou na igreja que eu congregava e ele trouxe uma ministração e ele alinhou Bíblia e ciência e foi muito top. Às vezes a gente acha que ciência, não, ciência não é de Deus. Irmãos, tudo é para a glória dele, amém? Escutar de tudo, reter o que é bom, tem coisa que a gente fala, não, isso não dá não, mas isso aqui faz sentido. E esse rapaz, ele trouxe várias etapas da crucificação de Jesus, de uma ótica científica do que foi acontecendo. Só para que a gente pudesse naquela noite ter um mínimo de consciência do quanto ele sofreu. Para que naquela noite a gente tivesse uma consciência de quão alto foi o preço. Porque às vezes, irmãos, a gente não tem a consciência de quão alto foi o preço, porque a gente valoriza coisas que não deveriam ser valorizadas. Entendeu? A gente menospreza pessoas e hipervaloriza um celular. Uma maçã mordida. A gente hipervaloriza algumas coisas. Então, às vezes a gente vê pessoas falando coisas extremamente relevantes. Mas ele só tem 200 seguidores, então não é relevante. A gente traz valor para algumas coisas que não deveriam ser valorizadas e menospreza outras. E talvez seja por isso que a gente não tenha a dimensão do quão alto foi o preço pago na cruz. Se a gente realmente valorizasse aquilo que tem que ser valorizado, a gente teria a consciência do quão alto foi o preço pago para eu e você estar aqui. E aí a gente simplesmente sai de casa no domingo, eu vou lá para o culto. Estou tão cansado, mas eu vou lá. Glória a Deus, você veio, né? Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmãos, nós estamos aqui diante da sala do trono. Nós viemos aqui para cultuar o amado, o desejado da nossa alma, que pagou um preço muito alto. Sabe para quê? Só para nos trazer para cá e Ele se fazer presente. Nessa noite, irmãos, eu vou ser bem breve. Porque eu tenho aprendido, irmãos, que a gente não precisa inventar muitas coisas, não. É igual quando alguém vai profetizar para alguém, se você tem esse dom, alguém vem profetizar para você. Irmão, se Deus te mostrou bolo de fubá, irmãos, entrega o bolo de fubá e vai embora. Não inventa. Não queira inventar. Não, mas nossa, profecia, né? Indigesta, pouca, bolo de fubá. Não pode ser um bolo de fubá com recheio de goiabada? Sabe, aí a pessoa já quer inventar, porque não, muito, essa profecia não faz sentido não, bolo de fubá. Irmãos, Deus falou bolo de fubá, vai lá, irmãos, não usa dos artifícios emocionais, eis que te digo, o Senhor é contigo. Irmãos, é você que está dizendo e Deus é contigo, isso é verdade, mas não precisa, usar desses artifícios. Só faz sentido para você? Se não fizer, não me julgue, porque a palavra diz para você julgar a profecia, não julga o profeta. Mas a gente gosta de julgar o profeta. Aí a gente sai falando pro outro irmão, se fulano falar alguma coisa para ti, acredita não. Julgou o profeta. Não acredita não, porque ele falou para mim lá, não fez sentido não. Então, você vai chegar diante de alguém, entregar uma profecia, falar, faz sentido para você? Se não fizer, amém. Bolo de fubá. Para você pode ser muito pouco, né? Podia ter um cafezinho, podia ter uma goiabada no meio, uma erva doce, sei lá, alguma coisa. Podia ter incrementar, podia ser bolo de outra coisa, né? Tem tanto bolo melhor, mas a profecia, bolo de fubá, entregue, irmãos, e pronto.
Que talvez não faz sentido para você, mas para aquela pessoa, irmão, tudo que ela precisava escutar era bolo de fubá. Uau, como Deus falou comigo. Irmãos, vai entender, né? Vai entender os mistérios de Deus. Tem coisa que não faz sentido nenhum. Tem coisa que Ele me fala que eu falo... Não faz sentido não, Deus, o que é isso? Aí de repente, irmão, Deus vai trazendo a compreensão. Irmãos, eu ando sempre atento. Sempre olhando alguma coisa. Sempre buscando alguma coisa que foge o natural, amém? Porque, irmãos, é de repente, sabia? Deus ama essas coisas, Deus ama fazer de repente. Ah, você está andando, indo para o trabalho, mas de repente... Irmãos, Ele gosta dessas coisas. E é bom que Ele gosta, né, irmãos? Sabe? Aquele susto assim, de repente, você não estava nem esperando. Então eu estou sempre nessa expectativa, irmão, não sei porquê. Estou sempre andando, olhando para um lado, olhando para o outro. Tem algumas pessoas que andam perto de mim e falam que eu gosto de narrar a vida. Eu gosto. Olhando, olha como que aquela pessoa dirige. Olha esse irmão, meu Deus. Irmãos, mas sempre atento. Porque, irmãos, de repente o céu pode se abrir. E se eu estiver atento e desfrutar daquele momento? E coisas que o Senhor está comunicando no natural para trazer uma realidade espiritual e você está bem desapercebido. Então, irmãos, anda atento. Porque de repente você pode ter uma direção e aquilo destravar a sua vida. Irmãos, Deus é o maior interessado que eu e você ande diante da presença dEle e faça aquilo que Ele te chamou para fazer, amém? Não olhe Deus como um Deus ruim que não quer que você dê certo. Ele não está atrapalhando a sua vida, Ele só está ajustando a rota. Amém? Porque, irmãos, a gente acha que quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, que Ele está atrapalhando, que Ele está tirando a gente daquilo que a gente tanto sonhou. Só que filhos maduros, irmão, Deus tem que ir lá e tirar do parquinho. Você está muito feliz lá no seu parquinho, fazendo as suas coisinhas. Deus tem que tirar você desse lugar e te levar para a rota que Ele tem. Ah, mas essa rota é muito difícil, é muito árdua, é muito quente. No parquinho era tão melhor, tão bom ficar no parquinho. Mas no parquinho você vai ficar a vida inteira raso. E eu preciso aprofundar as suas raízes. Eu preciso de você, cara. Eu estou contando com você nas nações. Eu preciso que você se posicione. Você está querendo ir para as nações para ganhar em dólar. E eu estou querendo que você leve a minha palavra, que você manifeste a minha glória nas nações. E você preocupado com outras coisas. Aí Ele começa a tirar a gente do parquinho e levar para a vida de maturidade, vida profunda no Espírito. Então Deus não é um Deus mau e ruim que está com raiva de você. Não, Ele se entregou na cruz por amor a mim e amor a você. Irmãos, Ele fez isso por amor. Então tudo que Ele faz a partir disso, a partir do momento que você entra diante da presença dEle e começa a desfrutar do Evangelho, tudo que Ele começa a fazer na sua vida, não é porque Ele está com raiva de você. Não, Ele está te levando para um caminho de maturidade. Ele está te levando para estar diante da presença dEle, para um lugar que você e eu nunca deveríamos ter saído. É estar diante da presença dEle. Como é que a gente é teimoso? A gente quer fazer do nosso jeito e aí não quer andar diante da presença dEle, porque a gente acredita que andar diante da presença dEle é um fardo muito pesado. Não, a palavra diz que é um fardo leve e suave. Paulo diz que é leve e momentânea essa tribulação. Ah, mas é porque Paulo não vive o que eu vivo. Porque se ele vivesse, ele ia falar que era pesada e duradoura. Não, irmãos, a palavra está dizendo é leve e momentânea. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele tinha acabado de levar uma surra. Irmão, se eu acabo de levar uma surra, a última coisa que eu ia falar era que era leve e momentânea. Eu ia chorar e pedir misericórdia. Deus o livre. Acabar de levar uma surra e falar... essa tribulação é leve e momentânea. Irmãos, sabe quem que consegue falar isso? Quem está diante da presença. Quem já está num plano, irmão, numa realidade que já viu a glória. Ah, irmãos, só quem vive nesse lugar consegue, na sua vida natural, dizer: ah, acabei de levar uma surra, mas é leve e momentânea. Por isso que o Senhor está nos convidando, irmãos, para estar diante da presença dEle nesses dias.
não queira encontrar uma saída de emergência, vai logo para diante dos pés dele. Vai logo, nós temos que correr ao encontro do nosso Deus. Nós temos que correr com todas as nossas forças para estar diante da sua presença. Porque, irmãos, o desejo dele sempre foi esse. Eu e você, você e eu, diante da presença, se relacionando com ele, em intimidade com ele. Irmãos, Deus, ele chegava no jardim, porque a Bíblia relata do momento em que Adão e Eva pecaram e escutaram o som da movimentação de Deus. Irmãos, mas fica subentendido que não foi a primeira vez que Deus foi ali. Não, Deus ia ali, era de costume dele. Por quê? Porque ele fez tudo aquilo para estar ali se relacionando com o homem. Irmãos, imagina o lugar que Adão vivia. Num jardim plantado por Deus, num lugar plantado e preparado pelo Senhor. E de repente ele escutava o som da movimentação de Deus. Aí a gente já pensa muitas coisas. E aí Deus não tem problema a gente pensar. A gente imagina que talvez vinha trovões, relâmpagos, ventos fortes. Mas já parou para pensar que às vezes o som da movimentação de Deus que Adão escutou foi: ei, Adão, e aí, tudo certo? Irmãos, ele é um Deus que se fez homem. E quando Deus andava na terra, ele caminhava tranquilamente. Comunicava, falava numa linguagem que... Porque, irmãos, a gente olha algumas coisas e a gente fica assim: se Deus realmente viesse com relâmpagos e trovões, eu ia ser o primeiro a esconder, irmãos. Irmão, quando começa o céu ficar preto, a trovejar, relampear, desliga a televisão para não queimar. Fala para os meninos tomar banho logo, porque morro de medo, irmão, de cair um raio e morrer no chuveiro. Deus o livre. Então já vamos tomar banho. Desliga a TV. Acho que eu tenho que fazer cura e libertação, não tem, pastor? Libertar dessas coisas? Sério, irmãos, eu não... Varão, toma banho logo. Porque, é eletricidade, se cai um raio. Coisa triste morrer no chuveiro. Não, irmão, Deus o livre. Está repreendido isso. Irmãos, Deus vinha. E Adão e Eva entendiam o som da movimentação de Deus. Então, talvez tinha dia que Deus vinha. Tacava um raio só para... Sabe? Aquele de repente assim, só para ver se Adão estava realmente entendendo que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Vou tacar um raio aqui. Adão, Deus está aí. Ou às vezes Deus chegava: e aí, Adão? Adão? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver, né? Não pude perder essa, irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos voltar aqui. Voltar que o tempo está curto. E Deus vinha, irmão, só para estar presente diante de Adão. Aí o homem peca e você não vê Deus sumindo. Porque senão a Bíblia seria bem pequenininha. Seria só 3 capítulos. Gênesis 1, 2 e 3. Pensa que, nossa, irmãos, ia ser terrível em Israel. Nossa, não precisaria ter esse tanto de igreja não. Se tivesse só até Gênesis 3. Vamos pregar hoje, vamos abrir. Todo mundo já ia saber que só tinha 3 capítulos. Mas não, irmão, Deus não parou. Deus continuou insistindo em preparar um ambiente para revelar a sua presença. Porque, irmãos, Ele sempre é o Deus Todo-Poderoso. E aí a gente vai andando, de repente a gente chega em Moisés, e Moisés começa ali, irmão, todo cheio de limitação, improvável, incapacitado, todos os in que ele podia usar de adjetivo, Moisés era. Mas de repente ele vê, irmãos, não se esqueça, irmão, de repente, não perca isso de vista. Se você sair daqui nessa noite e esquecer amanhã do que foi falado, só lembra dessa palavra ou anota. De repente Moisés vê a sarça ardente. Irmãos, ali sinaliza para mim e para você, Deus falando para o homem, para a humanidade: ei, eu estou aqui. Você pode ter ido, mas eu continuo aqui. Porque o que eu faço é perfeito. Irmãos, e Ele está presente. Porque o desejo do coração de Deus é estar presente. E o que eu e você faz não muda quem Ele é. Amém? E aí Moisés vai ser conduzido para libertar um povo. E Moisés pergunta: mas tem tantos deuses aqui fora, tem tantas coisas, tantos nomes aqui fora, mas qual é o teu nome? E aí Deus diz para Moisés: eu sou.
Ele não fala eu fui, eu serei. Não, eu sou porque eu estou presente. Eu sou porque eu estou aqui agora. Da mesma forma que eu estive no Éden, eu estou aqui. Irmãos, e a gente vai vendo várias e várias manifestações da glória de Deus. Deus sinalizando para mim e para você, eu estou presente. E aí Jesus vem e a gente conhece Jesus porque Ele é Emanuel. Deus está entre os homens, Deus está presente. Irmãos, não satisfeito, Deus se fez homem para estar presente no meio da humanidade. E a gente conhece a história e vai fazer memória dela nessa noite. A gente vai fazer memória dele lembrando que Ele esteve presente e morreu na cruz para nos salvar e nos reconectar com o Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 ali reunidos no nome dele, Ele está presente. Irmão, sempre você vai ver Jesus estando presente. A glória do Senhor, Deus sempre deseja estar presente. Jesus morre, agora acabou. Jesus morre, ressuscita e vai para os céus. Acabou. Não. Irmãos, no espaço de 10 dias entre a Páscoa e Pentecoste, 10 dias. Mas por isso que eu não julgo, a gente não foi chamado para julgar. Eu não julgo as pessoas que não permaneceram, sabe? Porque muitas pessoas escutaram naquele dia, não se ausente de Jerusalém. Mas quase 80% das pessoas que estavam ali, que escutaram isso do Senhor, foram embora. Mas eu não julgo, irmãos, porque 10 dias sem a presença, irmãos. Pensa, você está caminhando com Jesus e de repente Ele vai embora e você está 10 dias sem a presença. Porque, irmãos, um dia sem a presença tem que ser, irmãos, 1 minuto para mim e para você, sem a presença dEle, tem que ser motivo para a gente se lançar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, misericórdia, eu não sei viver sem você. 10 dias depois, em Pentecostes, irmãos, de repente o céu se abre. E a glória do Senhor invade aquele lugar e habilita aquelas pessoas para um tempo. E para encerrar, irmãos, eu quero ler para ninguém falar assim: nossa, fui num culto de domingo que não leu a Bíblia na pregação. Ninguém vai poder falar isso amanhã, amém? Glória a Deus. Para a gente encerrar, em Apocalipse 21, é isso mesmo, 21, Apocalipse 21. Vou ler do 1 aqui, rapidinho. Apocalipse 21 diz o seguinte, eu ouvi não, meu Deus, amém, Senhor, nós estamos atentos também para escutar a sua voz, mas eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais o mar. Mano, quem gosta de tomar um banho de mar aí, surfar uma onda, aproveita, amém? E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Irmãos, a noiva é linda, amém? A noiva de Deus, a noiva do Cristo é linda, é perfeita e imaculada. Por mais que a gente ainda não alcançou essa medida, a gente vai alcançar. Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro, amém? Aleluia. Versículo 3. E agora sim, antes ele tinha visto, agora ele escutou. Está atento ao de repente. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: tá todo mundo olhando para cá e ninguém lá na Bíblia, porque está ali, né? Agora o tabernáculo. Não, vou ler nessa versão aqui agora, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o teu Deus. Irmãos, a gente meditou que no início Deus estava presente, e a gente acabou de ler que no final, irmãos, Deus estará entre os homens. O tabernáculo de Deus estará entre os homens. Porque o desejo do coração de Deus é estar presente em todo o tempo.
Por isso, irmãos, não se sinta só, não se sinta órfão, não se sinta desamparado, porque Ele está presente. Você só precisa estar atento à movimentação dEle. Ele nunca parou de estar presente, Ele nunca te deixou sozinho. Ele está com você, amém? Ele está presente. Amanhã, na hora que você levantar para ir para o trabalho, se você bem perceber, Ele estará presente. Não viva a sua vida por causa de um presente. Porque às vezes o que a gente quer na nossa segunda é que o Senhor nos dê um presente. Irmãos, Ele está presente, Ele é a presença revelada e Ele está com você. Então amanhã, quando você levantar, que você por 1 milésimo de segundo perceba, Ele está presente. E quando você tiver algum momento, né, de dificuldade durante o dia, de aflição, que você fala, ai meu Deus, está tão difícil hoje, não se esqueça que Ele está presente. Ah, mas a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus virá. Irmãos, mas a realidade dos céus, a presença revelada do Cristo, o Espírito Santo já está hoje dentro de mim e de você. Então desfrute disso, amém? Desfrute da presença. Você é propriedade de Deus, Deus te comprou, Deus pagou um preço. Nós vamos fazer memória desse preço que foi pago. E você possa pensar nessa noite, quando meditar, quando você for cear, em algo que você acha que é muito valoroso. E você lembre que é muito mais alto o preço que foi pago, só para que Ele pudesse outra vez estar presente. Entende, irmãos, que Deus faz muitas coisas. Ele faz muitas coisas só com um único objetivo: que eu e você esteja disponível para Ele habitar. Esse é o desejo dele, irmãos, é estar presente em mim e você, na nossa vida, conduzindo os nossos passos. Então para de querer andar segundo a sua vontade. Deixa a presença dele te conduzir, porque essa presença vai te levar para esse lugar de você desfrutar de uma realidade onde você vai ver o trono da glória de Deus descendo, o tabernáculo de Deus habitando entre os homens, irmãos, por toda a eternidade. Ah, irmãos, como eu desejo. Quando você coloca os olhos nisso, você entende que o que nós vivemos hoje é realmente leve e momentâneo. Nada se compara a esse momento. Nada se compara a estar por toda a eternidade desfrutando da presença dele. Amém?